Muito bem, gente. O povo está chegando, vai chegando devagarinho, né? Dá aqueles minutinhos aí para o pessoal se ajeitar. Ah, a nossa live é sempre curta, né? Rapidinho, só um bate-papo, só para a gente pensar sobre alguma coisa. E é muito importante que vocês ajudem a compartilhar aí o Instagram nosso aí do Espaço Encontro PC, @Espaço Encontro PC, para poder a gente fazer esse conteúdo chegar mais casais, né, para que eles possam investir na relação deles e a fim de que ela seja duradoura, ela seja saudável e ela seja prazerosa, né? Tudo isso é uma questão da maneira que a gente escolhe ser casal. Giza, boa noite. Bom estar com você. Obrigado aí pela presença. O pessoal vai chegando devagarinho aí, tá bom? Muito bem. O nosso papo de hoje nós estamos numa série de três lives, né? Fizemos semana passada, essa segunda e semana que vem temos uma outra live, nós vamos terminar esse assunto. Isso aqui daria muito mais desdobramento, mas para não fazer uma série de 50 vídeos sobre relacionamento não é só amor, mas é o quê? Aí a gente falaria de 50 coisas, é só para a gente pensando. Lembra que mais importante do que a gente encher vocês de conteúdo é provocar em vocês que vocês saiam da live, saiam dos nossos eventos, dos nossos cursos, daquilo que a gente está contribuindo e compartilhando com vocês, saia daqui sempre com alguma coisa para a gente trabalhar na nossa relação. Nenhuma relação é tão boa que não se permita melhorar alguma coisa. Até porque nós somos dinâmicos. Hoje eu já não sou o mesmo de ontem, possivelmente não seria o mesmo de amanhã. Isso não quer dizer que amanhã estaria melhor do que hoje, eu posso estar diferente. Então a minha relação já será diferente, portanto eu preciso trabalhar nessa relação que já está diferente. Lembrando que relacionamento a dois não é dado, ele é construído. Então, o nosso tema hoje é: relacionamento não é só amor, mas também uma construção. Na live da semana passada, a gente falou que relacionamento não é só amor, mas é uma questão de escolha. A gente falou um pouquinho, uma escolha de não caminhar só, né? Porque a gente não nasceu para ser solitário, para andar em solidão. A gente tem a necessidade de pertencimento. A gente falou que a gente é uma questão de escolha de caminhar com alguém para quê? Para viver algo que a vida individual não permite. E nós falamos também que é uma questão de escolha. Compartilhar vida é uma questão de escolha porque nos permite revelar e desenvolver a nossa humanidade. Eu perguntei para vocês, estão dispostos então a compartilhar a vida? Mas basta se jogar no relacionamento e ver o que vai dar? Vou entrar e vou contar com a sorte, né? Quem tenta contar com a sorte, em algum momento vai se encontrar com azar. Então, para que o nosso relacionamento seja duradouro, que seja saudável, seja sólido, prazeroso, é necessário que a gente faça um projeto de vida a dois, né? Porque se a gente não sabe para onde ir, logo não chegará a lugar nenhum. Então, o que acontece? A gente vai cansando na caminhada, a gente vai gastando tempo, recurso, energia e não chega a lugar nenhum. E aí vai nos dando a sensação, ou a falsa sensação, de que aquilo não vale a pena. Pelo contrário, aquilo vale muito a pena. A questão é que a gente não se organizou, a gente não se preparou, a gente não se capacitou, a gente não projetou algo para trabalhar, para alcançar esse algo desejado. Então, é muito importante que a gente saia daqui hoje, né, a nossa proposta hoje é fazer com que vocês saiam daqui entendendo que relacionamento não é só amor. Sentimento não segura relacionamento. Entenda isso, gente. O que nos mantém juntos é a nossa afetividade, é o sentimento que temos um pelo outro. Mas o que faz dar certo é nós sermos funcionais. A gente precisa funcionar junto. Por isso que tem muito casal se divorciando, se separando, terminando o relacionamento. Por quê? Mesmo que se amem. Porque amor não é suficiente para segurar um relacionamento, para produzir continuidade no relacionamento.
a gente precisa funcionar como casal. Por isso que relacionamento não é só amor, é uma questão de construção. Então esse é o nosso pequeno bate-papo de hoje, tá bom? Se vocês quiserem ir botando perguntas aí, não espera lá para o final não, estou falando alguma coisa, surgiu uma pergunta, bota aí no comentário que eu já leio aqui e dou fecho o raciocínio e tento responder a sua pergunta, tá bom? E não deixa de compartilhar o nosso Instagram, @espaçoencontroPsi, compartilha, bota nos grupos. Toda segunda-feira a gente vai estar aqui fazendo uma live, falando sobre relacionamento e outras coisas que o nosso trabalho oferece para vocês. Lembrando que a gente também tem o nosso grupo Papo de Casais. Então, se você não está no nosso grupo de Papo de Casais, aqui na bio do Instagram, do Espaço Encontro Psi, você tem lá o link, clica lá, Papo de Casais, que aí você vai vir para dentro do grupo. Mas o que eu faço dentro desse grupo? Vou ficar recebendo bom dia, boa tarde, boa noite? Não, né? Você vai receber as informações dos nossos eventos, das nossas palestras, dos nossos cursos, das nossas lives, do conteúdo que a gente bota, indicação de livro, de filme, qualquer coisa que a gente esteja falando sobre relacionamento. Se você estiver no grupo, você vai saber. Se não, você rodou, perdeu, né? Porque alguém disse que a bênção é para quem está presente. Então, se você estiver presente, você será abençoado com a informação. Se não, lamento muito, né? Não tem como avisar todo mundo. Então, fica lá ligado, compartilha, coloca nos teus grupos. Lá tem um pessoal legal falando um assunto sério, com seriedade, com dedicação, com profundidade, com compromisso com família, com os valores da família, porque a gente acredita que, embora não haja família ou relacionamento perfeito, é possível ser saudável. Beleza? Então, bota lá no teu story, bota lá no teu Instagram, na tua rede social, compartilha, convida amigos, manda para amigos, manda para os colegas do trabalho, da igreja, de todo mundo, e chama o pessoal. Gente, tem um papo legal lá, o cara sabe o que faz, porque são 18 anos trabalhando com família, com casais, atendendo adolescentes, jovens e adultos e casais. Então, além das minhas muitas formações e especializações, eu estou 18 anos fazendo isso, então sei o que eu estou falando. Então, aqui o papo é reto, direto, e só não aprende quem não quiser. Como a sua relação só depende de você e do seu outro, vai depender do que vocês querem construir junto. Então, vem com a gente que vai dar bom no final. Tá bom, gente? Então, vamos nessa. Bom, o nosso papo de hoje, então, relacionamento não é só amor, mas é uma questão de construção. Por que é uma questão de construção? Porque não cai na nossa cabeça. Você imagina, né? Você imagina você ter um terreno. Você tem um terreno, ele é um terreno de herança. Tem um terreno lá grandão. Aí você olha para o terreno e fica imaginando. Olha para o terreno e fica imaginando o que eu posso fazer com esse terreno, hein? Aí você fica pensando assim, dependendo do tamanho do terreno, você pode construir uma casa, você pode construir um prédio, uma casa de 1 andar, casa de 2, 3 andares, um prédio. Você pode construir uma quadra de futebol de salão ou de society. Você pode construir um clube, dependendo do tamanho. Você pode construir um montão de coisa. Então, diante daquela possibilidade, você tem inúmeras possibilidades de fazer com o terreno, mediante o tamanho dele. Mas só olhar para o terreno e imaginar que aqui tem uma casa, imaginar a sua casa, faz a casa cair, pronta? Não, claro que não. Por quê? Porque a construção, ela passa por etapas. E a primeira etapa, por exemplo, que eu quero levar você a pensar, é o que significaria, o que simbolizaria na sua vida o terreno. Pensa aí rapidinho. Bota aí para mim. O que simbolizaria o terreno na sua vida? Já dei a resposta, hein? Legal, olha. Gislaine, que tema necessário do amor, conheço os sintomas e os hematomas e ainda assim sozinha. Legal. Procura a gente para um bate-papo aí. Se está precisando de ajuda, tem que mudar essa maneira de ver. A gente tem a tendência a olhar a realidade hoje por causa das experiências passadas. As experiências passadas estão no passado.
Se a gente não olha para o passado apenas como um passado, logo a gente não tem presente e jamais terá um futuro diferente do passado, porque o presente é exatamente a réplica do passado. Então, se permita olhar de forma diferente. A gente se protege para não sentir dor, mas a gente também impede de encontrar alguém muito legal que vai fazer sentido na nossa vida e vai melhorar a nossa existência. Tá? Qualquer coisa, procura a gente aí. Muito bem. Pensaram aí, gente, o terreno significa o que na nossa vida? A nossa própria vida. É a partir da nossa vida que a gente vai desenvolver um projeto, a gente vai construir quem eu quero ser, como eu quero ser. Né? Quem eu quero ser, a minha identidade, como eu quero ser, a minha personalidade. Então, é a partir do terreno que simboliza a minha vida é que eu vou produzir, vou construir algo. Bom, você está com terreno, a partir do terreno que é a sua vida, nós estamos falando na vida de relacionamento a dois, né? Não na sua vida individual, na vida de relacionamento a dois. Bom, o que seria o projeto da casa? Terreno é sua vida. Sobre esse terreno, você quer construir um projeto. Que projeto é esse? É o seu próprio relacionamento. O seu projeto de vida é o relacionamento que você quer construir a partir da sua vida. A partir da sua vida compartilhada com alguém. Lembra? Relacionamento não é só amor, mas é uma escolha de compartilhar vidas. Então, o terreno é a minha vida. Com essa vida, eu desenvolvo um projeto de vida que é o tipo de relacionamento que eu quero viver. Então, o meu terreno é a vida. O meu projeto de casa, ou seja, o meu projeto da casa que eu quero construir para viver, é o meu relacionamento. Agora, basta ter o terreno e ter o projeto? Ó, parei em frente ao terreno, estou com a planta aqui, o projeto, aí eu olho para o projeto e falo abracadabra. E aí a casa cai. Não, também ainda não cai, a casa não cai. Então eu preciso de quê? Que tipo de profissional, me ajuda aí, que tipo de profissional eu preciso para fazer com que o meu projeto, ó, o arquiteto já desenhou meu projeto na planta ali, tá bacana, né? Tá aprovado pela prefeitura, tá bonito. Qual é o profissional que eu preciso para fazer o meu projeto, a minha obra acontecer? Me ajuda aí, gente, bota aí. Pedreiro. Pedreiro é a mão de obra. Mas tem uma pessoa antes do pedreiro que é o responsável por executar o meu projeto. Aí botou a minha esposa falou que era o pedreiro. A minha esposa, que é psicóloga, né? Ela falou que é o engenheiro. Acertou as duas coisas, mas é o engenheiro. Porque o engenheiro é quem? É quem detém o conhecimento para olhar para a planta e, a partir da planta, saber que tipo de material ele precisa utilizar para que aquela construção seja bem edificada. Então, quem seriam os engenheiros ou o mestre de obras na nossa vida? Seria o nosso conhecimento. Ou seja, o conhecimento que a gente busca aprender sobre relacionamento é que vai dar possibilidade para que esse projeto, que é um relacionamento saudável, duradouro, prazeroso e sólido, ele se constitua e ele possa se estabelecer e a gente possa vivê-lo. Porque o que a gente vê na prática, né, nós temos colegas aqui que são psicólogos, que estão presentes, a gente sabe na prática que os casais simplesmente entram na relação. E quem entra na relação sem saber para onde vai, logo vai chegar onde? Lugar nenhum. Você imagina você construindo a sua casa. Se você não tem um projeto, se você não tem conhecimento, né, que aqui está simbolizado pelo arquiteto, pelo engenheiro, se você não tem conhecimento para poder colocar aquele projeto para andar de forma assertiva, de forma qualitativa, o que acontece? Geralmente as pessoas começam a levantar um cômodo, não é isso? Leva um cômodo. Aí daqui a pouquinho levanta outro. Aí daqui a pouquinho percebe que naquele cômodo, que era quarto, vai virar cozinha. Agora está faltando tomada. E naquele outro que era tomada, está sobrando tomada. Agora tem que tapar o buraco da tomada.
O que acontece? Quando a gente não tem projeto, a gente vai tentando, vai indo na tentativa e erro. Entendeu? A gente vai tentando acertar e cabe errando. Por quê? Porque a gente não tem conhecimento. Quando a gente não tem conhecimento, a gente vai tentando aprender pela experiência, só que a experiência machuca. É por isso que é necessário que a gente busque capacitação, a gente busque aprender sobre o relacionamento, porque senão a gente vai gastar tempo, recurso e energia numa construção que daqui a pouco vai ruir. Porque a gente não fez a fundação certa. Aquilo que a gente está construindo para cima não é suportado pelo que está embaixo. Por quê? Porque a nossa estrutura de base ela não está sólida, ela não está firme, ela não está capacitada a sustentar aquilo que a gente vai construindo no nosso relacionamento. Por isso que lá no nosso curso, e você que ainda tiver interesse de fazer o nosso curso de casais, vai lá na bio também do nosso Instagram e está lá, Pensando a Vida 2. É o curso para casais, são 10 encontros, nós já tivemos 2 encontros. Pô, Márcio, mas já teve 2 encontros. As aulas ficam gravadas. Você vai poder assistir 300 vezes, né? Quantas vezes você quiser, dentro de um prazo, se não me engano, de 6 meses. Você vai estar lá quantas vezes você quiser. Então dá tempo de ir para lá para aprender. Por exemplo, na sexta-feira passada, nós falamos sobre como construir um projeto de vida 2. Aí, estou falando de construção. Só que a gente não quer, a gente acha que a gente tem competência. Gente, eu estou casado há 18 anos com a mesma esposa, graças a Deus, eu caso com ela todos os dias, né, na esperança de que ela nunca vá embora. Se ela um dia for embora, eu choro por um tempo, mas depois enxugo as lágrimas e a vida segue, né? Mas bem casado com ela. Mas lá no início, quando a gente casou, a gente não sabia nada de nada, gente. E começou a dar umas faíscas aí, porque a gente não sabia nada. Então, hoje, o conhecimento que a gente tem, não só nossa formação, das nossas especializações, dos cursos que a gente dá, mas dos nossos atendimentos, quando a gente faz também terapia de casal, o problema do outro nos deixa alerta. Ou seja, traz para a gente informação para que a gente fique esperto. Porque o que mais a gente percebe é casais que entram num relacionamento sem preparo algum, e aí vai dar errado, gente. Sabe por quê? Porque vocês não sabem o que está na frente. A gente não está preparado para lidar com as questões da complexidade da relação a dois. A gente acha que é só beijo na boca, pagar as contas, fazer sexo. Que tudo isso é importante, mas isso só não resolve. Né? Ninguém faz sexo todo dia, o dia inteiro. Né? Mas pagar a conta, precisa pagar a conta, porque as contas vão chegar. E como é que faz? Entende? Então, por que a gente vai ruim no nosso projeto? É porque, embora a gente possa ter um projeto legal na nossa mente, a gente não está capacitado, a gente não tem o engenheiro que é alguém capaz para produzir o quê? Para produzir conhecimento, para poder produzir direcionamento para que o nosso projeto possa ir se desenvolvendo. Agora, quem são os trabalhadores que executam o projeto? Lembra? O terreno é a nossa vida, que é compartilhada. O projeto de vida, o projeto da casa, é o relacionamento que eu quero construir. Os engenheiros são aqueles que trazem o conhecimento. Por exemplo, somos nós aqui que estamos compartilhando conhecimento com vocês. A gente não fica enchendo linguiça não, gente. 18 anos ouvindo casais, ouvindo família, ouvindo pessoas. O nosso desejo é que tudo dê certo na vida de vocês, só que vocês, em grande parte, né, não falando de todos vocês que estão aqui, mas estou falando de forma generalizada, os casais não investem neles, só investem no que está fora. Só que quando vem um problema, como não tem construção interna, não tem suporte interno, vai ruir. Entende? Porque a gente não tem construções internas para lidar com as adversidades da vida, a adversidade do casamento. Porque falta conhecimento. Essa é a nossa parte aqui. Trazer conhecimento para vocês, para ajudar vocês com que vocês consigam se ver e perceber o quanto que ainda pode ser melhor. Então, vocês são os trabalhadores dessa obra. São vocês, você marido e você esposa, você noivo e noiva, namorado e namorada, vocês são aqueles que vão botar a mão na massa. A partir de quê? De uma orientação dos engenheiros, que somos nós. Nós estamos trazendo direção, conhecimento, reflexão para vocês. Estou mostrando, olha só, tá vendo aquela tomada ali? É melhor botar naquela altura ali, porque se você botar muito lá no chão, quando você jogar a água, vai molhar, pode tomar choque.
Por quê? Porque o engenheiro sabe o que está falando, né? Supostamente parte desse princípio. E a gente sabe o que está falando, por isso que a gente está ensinando. Mas quem vai fazer o projeto acontecer? Sou eu? Que eu vou fazer acontecer na sua vida? Não, é você com seu amado ou com sua amada. Entende, gente? Então, nós somos os trabalhadores. Agora, a partir de uma orientação nossa, os engenheiros, os arquitetos, o mestre de obra, vocês que são os trabalhadores que vão fazer, a pergunta é, só isso resolve? Isso faz levantar o prédio? O que está faltando? Está faltando o cara que sabe o que fazer e como fazer. Tem o pessoal que vai botar a mão na massa. Tem o projeto, tem o terreno, tem tudo isso. Está faltando o quê para começar a obra? Me ajuda aí, bota aí nos comentários. O que está faltando para começar a obra? Chamei os trabalhadores, estão lá, o engenheiro está lá para dar orientação, os trabalhadores são vocês dois, já estão lá, já tem o terreno, já tem o projeto, já tem a autorização da prefeitura, tem tudo. O que está faltando para começar a obra? Olha o bizu aí. Para quem quer, tá o bizu aí. Está faltando o quê? Claro, gente, está faltando material. Não tem obra sem material. Como também não tem obra sem trabalhador. Pode ter uma obra com material com trabalhador, mas se não tiver um profissional competente, um engenheiro, um arquiteto, um profissional para orientar, a obra sai de qualquer jeito. E aí tem o risco de ruir. Então, o que seria o material? O material são as escolhas que nós fazemos com o conhecimento que nós adquirimos. Por isso que não há verdade que possa se levantar contra a verdade. Ah, Márcio, eu não acredito que no relacionamento a comunicação seja um dos elementos mais importantes na relação a dois. Tudo bem. Então, você vai colocar na tua construção, você vai botar o tijolinho da comunicação, ele de papel, o que não é importante. Mas com o tempo você vai perceber que a parede vai ruir. Porque não basta só colocar material, tem que saber que tipo de material você está colocando na sua construção. Entende, gente? Existe uma metáfora, né, que fala sobre a construção. Pensa comigo, se você constrói uma casa sobre a rocha, diz aí a metáfora, né, é uma metáfora bíblica, que diz que aqui a casa permanece. Mas pensa comigo, se você constrói uma casa sobre a rocha de... Boa noite, Logulão. Querido, bom ver você. Saudade de ti, meu amigo. Vamos pensar, se você constrói uma casa de madeira sobre a rocha, se bater tempestade dela, vento, bater água, ela fica ou cai? Bota aí no comentário. Carlos Logulo, meu querido. Caramba, quanto tempo não te vejo, meu amigo? Bota aí, gente. Se você construir uma casa de madeira em cima da rocha, bater vento, tempestade, bater a onda, ela cai ou fica? A Serena disse cai. Mas ela não está na rocha, gente? A metáfora não diz que se construir sobre a rocha fica? Mas ela está sobre a rocha, como é que ela cai? Simplesmente por um motivo. O problema é que madeira não faz liga com mineral. São substâncias diferentes. Por isso que quando você constrói uma casa de alvenaria sobre a rocha, faz liga. E aí se torna como se fosse uma coisa só. Quando você constrói uma casa de madeira sobre a rocha, são duas coisas, só com sobreposição. Por isso que quando bater a onda, vai levar a casa. A rocha fica, mas a casa vai. Percebe? O que eu estou querendo dizer com isso? Porque a durabilidade, o sucesso da tua relação não depende só do que você constrói, mas do como você constrói, mas quais são os materiais, quais são as verdades que você traz para a tua relação, é que de fato vai sustentar a tua relação nos momentos de adversidade que vem na vida de todos nós. Portanto, não depende só
se você construiu ou não construiu, mas depende com o que você construiu. Portanto, se a tua relação passa pela prova, pela adversidade, que toda relação passa por dificuldade, né? Porque nós não somos os mesmos o tempo todo, a gente muda. Logo, quando você muda, você já deixa de ser quem você é. Logo, o outro vai ter que aprender a lidar com esse novo ser. Aprendendo a lidar com esse novo ser, ele também deixa de ser quem ele era. Logo, a relação final já está transformada. Então, percebe que a construção, para que ela não só se erga, mas para que ela se mantenha, você tem que saber que tipo de material você está colocando dentro da sua relação. Por isso que é tão necessário que a gente busque conhecimento, porque o conhecimento nos liberta da nossa própria ignorância ou da nossa verdade que não se sustenta. Porque por mais que eu defenda uma verdade, não muda a verdade que é. Se eu acreditar que a casa de madeira vai ficar em cima da rocha, não muda o fato que ela vai cair. E por que ela cai? Porque eu fiz construção com material errado. Eu não construí com material que torna a coisa sólida, uma coisa só. Então, e aí, depois de todo esse processo, vem a nossa casa pronta. Não vem a casa pronta? Vem a nossa casa pronta. Acabamos a casa. Que é o resultado de quê? De todo o processo que a gente viveu do nosso relacionamento. E aí a gente começa, de fato, a viver um pouco mais qualitativamente. Mas esse processo de construção é um processo que vai fazendo com que a gente repense quem somos, porque, para mim, é verdade absoluta. Não há lugar nenhum, em nenhuma relação, onde você se conheça mais, senão numa relação, um relacionamento a dois, com comprometimento, com compromisso. É onde a gente vai se reconhecer, onde a gente vai se conhecer. Você vai ter atitudes que você jamais imaginou que teria. Entende por quê? Porque isso mexe com o seu projeto de vida. Mexendo com o seu projeto de vida, também já mexe com o seu próprio futuro. Porque todo casamento, quando passa por um fracasso, ele, de alguma forma, né, eu estou falando aqui de relacionamento, tem tantos outros exemplos, mas como estou falando de relacionamento, todo fracasso num relacionamento rouba de nós parte do nosso futuro, porque lá no nosso futuro a gente ainda estava convivendo com aquela pessoa, nos relacionando com aquela pessoa. Percebe? Só que a gente não vai percebendo que tipo de material a gente vai colocando na nossa construção. E eu falei numa live, né, eu e a Erika falamos numa live, nós falamos no evento que nós fizemos aí de conexão, como a rotina ela vai nos roubando de nós e vai nos roubando do outro. Dá para viver sem rotina? Não dá para viver sem rotina, gente. A gente sempre tem coisa para fazer. E até mesmo as pessoas que não fazem as coisas, sempre as mesmas coisas, fazem coisas diferentes, já criaram uma rotina que é fazer coisa diferente. Gente, a gente vive com rotina, não tem como fugir disso. A questão é que a gente não consegue perceber que o que fez com que a gente se unisse lá atrás na relação era o desejo de a gente compartilhar a vida, de a gente estar juntos. Só que a ideia, o desejo primário, ele foi suplantado, ele foi suprimido por outras necessidades. A gente foi ocupando o nosso tempo da relação com coisas. E a gente deixou de ser dois amantes e só viramos dois sócios. Que a gente tem que fazer a empresa dar certo, pagar conta, resolver problema. Mandar embora, contratar, comprar alimento, né? Aí a vida foi tomada por isso. Então, por isso é que a nossa proposta hoje tem sido, né, levar vocês ao entendimento que relacionamento ele não é sustentado por um sentimento que a gente tem pelo outro, mas algo que a gente constrói a partir desse terreno que nós temos, que é a nossa própria vida. A gente desenvolve o nosso novo projeto, que é relacionamento com o outro, ou seja, eu vou compartilhar a vida com o outro para conviver com o outro, para ter uma vida com o outro. Lembrando que a gente vai em busca daquilo que não tem, porque por mais que você tivesse vida qualitativa como indivíduo, se você resolve se unir a alguém, compartilhar a vida com alguém, você está sinalizando para a gente que essa vida a dois te permite viver algo que a vida como indivíduo solitário não te permitiria. Esse era o nosso desejo, mas a gente vai se permitindo negociar aquilo que a gente acreditava e a gente vai se perdendo
no final a gente não sabe nem mais quem a gente é, o que está fazendo aqui, por que ainda está aqui. A gente vai conquistando, quando sobe no pódio para comemorar, não tem mais com quem comemorar. Valeu? Então, relacionamento não é apenas amor, não é apenas sentimento, mas é uma construção. Então, como a gente sabe que a casa não constrói sozinha, a gente precisa de um lugar, a gente precisa de um projeto, a gente precisa de conhecimento. O conhecimento somos nós que estamos também dando a vocês, né? Quem vai executar o trabalho são vocês. Vocês vão executar o trabalho com materiais que vocês escolhem, com as verdades que vocês escolhem conviver e desenvolver no relacionamento. Lembrando que relacionamento não é algo dado, ele é uma construção diária, porque um relacionamento é um compartilhar dinâmico da vida, né? A gente está o tempo todo se modificando. E quando a gente acaba todo o projeto que a gente vai viver dentro da nossa casa, é o resultado de todo o processo vivido. Portanto, a casa, o resultado da casa, ou seja, o que nós observarmos da casa, da construção da casa, a sustentação, se ela está sólida, se ela está qualitativa, se ela está preparada para produzir em nós aquilo que a gente desejava, vai depender de como nós a construímos. Então tem muito a ver com o material que a gente usa, com as verdades que a gente acredita. Nesse tempo da sociedade que a gente está vivendo, as pessoas entram e saem facilmente do relacionamento. Por quê? Porque quem sai facilmente, sai porque nunca entrou. Quem está do lado de fora não precisa sair. As pessoas fazem isso o tempo todo. Quantos noivados, quantas pessoas estavam namorando e se relacionando há tempo, simplesmente desmanchou pelo WhatsApp, mandou mensagem, não dá mais para a gente seguir, não quero mais continuar contigo e não quero mais saber de você. É assim mesmo. Entende? Por quê? Porque não quer compromisso. Quem não quer compromisso vai viver superficialidade. Só que superficialidade não capacita a gente a produzir raiz na relação. O que segura a árvore não é o tronco, é a raiz, gente. O vento é a raiz. Se a raiz é profunda, a árvore vai ficar ali, ó. Balança, balar, né? Porque tem tronco, se tem tronco largo, o vento vai incidir com mais força, porque tem mais atrito. Mas é a raiz que segura. Mas como as pessoas não querem aprofundar no relacionamento, não querem, de fato, comprometimento no relacionamento, desenvolver intimidade, vão vivendo superficialidade. Superficialidade não sustenta relacionamento. Porque na primeira adversidade, primeira dificuldade, você vai ver que não vale a pena. Por quê? Porque a relação não é uma relação para descobrir o significado da pessoa, mas para saber o que ela me proporciona. É o que a gente vê aí. Muito bem, gente. Então, essa construção, como é que é, Márcia? Da noite para o dia? É instantânea? Não. Todo dia, toda escolha, toda conversa, toda dificuldade que o casal vai enfrentando, ele vai colocando um tijolinho ali. Vai colocando um tijolinho. Mas grande parte dos casais que a gente está vendo, pela imaturidade, no primeiro momento que o tijolo cai, sabe aquela massa que não está bem legal, ou esbarrou e caiu, quer saber? Melhor não, melhor desistir, né? Isso vai dar muito trabalho, muito difícil, melhor ficar aqui mesmo, né? A gente fica, em vez de construir uma casa, vamos botar uma tendinha aqui, né? Porque toda hora, se precisar, tira daqui, muda para ali, ou seja, aquele pessoal que fica pulando de galho em galho, ou seja, não se fixa em nada, não consegue viver qualitativamente nada, porque para viver um relacionamento com qualidade, com profundidade, com intimidade, você precisa construir um projeto. Quem não quer ter trabalho vai viver na tenda, toda hora pulando de galho em galho. Então, qual é a tendência? É o quê? Diante da dificuldade, da vontade de quê? De desistir. As pessoas querem desistir. Então, a gente vai falar um pouquinho disso na nossa próxima live, na segunda-feira, né? Que relacionamento não é só amor, mas é um ato de coragem. Meninos e meninas não aguentam tanto. Relacionamento qualitativo foi feito para homens e mulheres, não para meninos e meninas. Gente,
Perguntas, para a gente caminhar para o nosso final. Gilane falou aqui, a verdade é que hoje tudo assusta. Demonstrações de afeto, carinho, parece que ninguém está preparado para algo que não seja superficial. Isso revela o tipo de sociedade que habita, né, a Terra hoje, feito de meninos e meninas. Então, é a geração de que tudo dá, né, do neném, nem quer trabalhar, não quer estudar, não quer nada, não quer nada, não quer nada. Então, as pessoas só querem prazer, a ideia do hedonismo, né, prazer. Só que o prazer, ele não se sustenta por muito tempo, porque quando você pensa, por exemplo, na droga, a droga que produz um efeito, um prazer, que naturalmente a vida não dá, por isso que produz dependência. Porque ela produz algo muito maior do que a serotonina, a dopamina, né, os hormônios, né, substâncias que produzem bem-estar, qualidade na nossa vida, sendo mais prazerosa, é muito maior, muito mais potencializado. É muito mais potente do que essas substâncias. Então, produz o quê? Dependência. Você passa a viver no mundo da irrealidade, porque aquilo não faz parte da vida do ser humano. A gente, quando encontra um amigo de muito tempo que a gente não vê, a gente se alegra, então produz bem-estar. Mas você não precisa se jogar, pular na parede, né? E dar um estado de loucura por causa de não, você se alegra, aquilo produz um bem-estar. A droga não, te leva a um patamar muito superior. Então, essa geração, ela não está preparada para lidar com a diversidade. Por quê? Não tem maturidade, gente, não tem maturidade, não tem como ter relacionamento qualitativo se não tiver maturidade. Porque a maturidade exige de nós respostas. Viktor Frankl, numa frase que eu adoro, quando ele diz o seguinte: viver nada mais é do que arcar com a responsabilidade de dar respostas adequadas à vida. Porque a vida exige de nós o tempo todo respostas. Não exige? Sim. Como você vai responder? Depende de como você está internamente estruturado. Porque o mesmo Viktor Frankl diz, aquilo que acontece, Gislane, com você interiormente, nada mais é do que uma decisão interior. Se você, por exemplo, decide não se relacionar com alguém porque alguém te feriu, isso nada mais revela do que uma decisão interior. Você decidiu isso internamente. Não tem a ver com o que está fora, tem a ver com aquilo que foi construído dentro. Entende? Então, se a gente não tem maturidade, a gente não quer assumir responsabilidade, porque a garotada só quer curtição, só quer sexo, festa, isso aqui, beleza, para quem quer, vai, né? Curtir a vida é bom, sexo é bom, né? Muito bom, né? Para quem pode, para quem quer, tá aí, né? Mas a vida não é só isso, gente. A vida não é só isso. Só isso. E quem acha que a vida é só isso, reduz a vida. Não só reduz a vida, como reduz a sua própria vida. Né? Fala mais de si do que do outro. Então não pode esperar receber de alguém aquilo que ele não tem para dar. Então hoje, Gislaine, para mim a decisão mais difícil de se tomar na vida é você decidir com quem você vai caminhar. Para mim é a decisão mais difícil. Não é escolher emprego, é concurso, é isso e aquilo. Não, nada, é escolher com quem você quer caminhar. Por isso que precisa desenvolver autoestima, amor próprio. Você precisa se amar muito, né? Estou falando de você, estou falando para todos nós, né? A gente precisa muito se amar para a gente poder dizer não. E ter a certeza que, como vovó dizia, né? Melhor estar só do que mal acompanhado. A Rosângela já está falando aqui do amor líquido, é isso. Né? Dessa geração, né? Do Bauman, que fala do amor líquido, é isso aí mesmo. Algo que superficialidade. Por isso que você vê, cada vez menos vocês vão ver aquele casal, velhinho andando na praça de mãozinha dada. Assim. Por quê? Porque essa galera não vai chegar lá. Não chega. Não tem condições de chegar. Bom, então, finalizando, a gente precisa, depois de construir a casa, depois de ter o nosso projeto, a gente precisa de manutenção. Por quê, gente?
porque a gente vai se deparar com tantas questões que a gente nem imaginava que estavam lá. Por exemplo, vocês que, que estão fazendo o curso com a gente, curso de casais, lembrando que a inscrição não está aberta, porque vai ficar gravado, você pode assistir a hora que quiser, está lá aqui na nossa bio, Pensando a Vida 2, curso para casais. Se não entrou no Papo de Casais, que é o nosso grupo, também está lá na bio, né? E compartilha, segue a gente, e tem coisa boa aí. Então, lá a gente mostra como você estruturar a relação. A gente fala de 10 assuntos que são estruturantes. Para quê? Lembra do projeto? Para ajudar a estruturar, para que aquilo que vem depois você possa saber lidar. Por quê? Porque a base é sólida. Se a base não é sólida, você pode construir o que for para cima que vai cair, vai tombar. Porque o que segura é a base, é o alicerce. Se está frágil, se não tem qualidade, se ele não está adequado, ele vai ruir. Então, é necessário que vocês façam a manutenção. E como é que a gente faz a manutenção do relacionamento? Estudando, gente, aprendendo. Segue pessoas que ensinam com qualidade, que fazem vocês pensarem. Lembra? Se está fazendo vocês pensar, está incomodando, vocês estão no caminho certo. Não fica atrelado a pessoas que só concordam com você, não. A gente só cresce com os diferentes. Com os iguais, a gente vai para o buraco. Entendeu? Por quê? São dois que estão caminhando do lado, não vem um buraco. Quando viu, caem os dois. Se vocês pensam diferente, já tem a possibilidade de um desviar o outro do buraco, porque eles pensam diferente. Então, a gente só cresce com o diferente. Bom, a Evelyn está colocando aqui para a gente, o curso está sendo excelente, ferramenta para nós. Sexta-feira ela teve tanta informação sobre o projeto que ela ficou até tonta, né? Ela falou, Márcio, eu estou até zonza aqui de tanta coisa, né? Eu falei, vai devagar, assiste, reassiste, anota, pergunta, é muita informação. E isso porque o curso está rápido. Antigamente o curso era de 4 horas cada aula, imagina. Né? Vocês saíam lá praticamente com overdose, né? Mas está sendo show. Então dá tempo para vocês ainda fazerem se quiserem. Mais perguntas? Para a gente caminhar para o final. Então é isso, gente. Segunda-feira a gente se encontra de novo. Eu vou falar sobre um terceiro ponto. Relacionamento não é só amor, mas exige coragem. Exige coragem. Por que exige coragem? Segunda-feira você vai entender. Então compartilha, convida, manda para os amigos, né? Essa live vai ficar gravada lá, manda lá para os teus amigos, para o teu grupo, para o pessoal aprender, né? Seguir a gente. E tem muita coisa boa para a gente compartilhar aí para frente. Tá? Em breve, vou dar um spoiler aqui rapidinho, assim, para você ficar ligado. Agora, início de agosto, nós vamos lançar um outro curso para quem gosta de trabalhar com casais. Márcio, poxa, lá na minha igreja tem um trabalho com casais, eu gostaria tanto de trabalhar com casais. Então, você está dentro. Márcio, na minha ONG, eu gostaria de ajudar os casais lá que estão com dificuldade. Você está dentro. Márcio, eu gostaria de investir mais no meu relacionamento. Você está dentro também. Márcio, eu não sou casada, mas eu gosto do tema. Está dentro também. Márcio, eu também está dentro. Ou seja, falou sobre relacionamento, está dentro. Por quê? É muito legal, gente, a gente ver quando a gente pode contribuir na vida de alguém. Caramba, tu vê assim, poxa, você trouxe uma orientação, você trouxe um aconselhamento na vida do outro, e poxa, você vê, caramba, aquele casal conseguiu. Pô, como isso é legal? A gente saber que a gente pode ser útil na vida do outro. Como é que vai ser isso? Serão 5 aulas, são 5 módulos, 5 aulas, né? Rápido, né? De até no máximo 2 horas. As aulas serão numa terça-feira, vai ficar gravado do mesmo jeito. E aí, eu vou aprender tudo sobre casamento, 5 aulas. Se eu conseguir fazer isso, gente, eu vou ficar rico, né? Porque todo o planeta vai querer vir estudar comigo, aprender tudo sobre casamento, 5 aulas, até porque tudo é muita coisa, né? Mas nós vamos falar sobre a estruturação do aconselhamento, né? O que observar no aconselhamento, o que observar no casal, o que observar no conselheiro, o casal chegou, e agora o que eu faço? Né? Então tem muita coisa para vocês aprender que vocês não têm nem noção que está lá, mas é necessário que vocês saibam. Para quê? Para que vocês possam ajudar as pessoas, ajudar os casais
mas de forma com conhecimento, de forma assertiva, qualitativa, capacitada, com conhecimento, e não para dar palpite nem pitaco na vida dos outros. A gente não pode usar a nossa experiência para ser referência para a vida do outro. A nossa é a nossa. Até porque a única vida que pode ser vivida no meu casamento somos eu e Érica. Né? Então, a gente não pode usar a nossa experiência para ser referencial, para ser a verdade na vida do outro. A gente precisa ter conhecimento para a gente poder orientar o outro para que ele tenha qualidade de vida. Então, veja aí, né? Vai que você está despertado por isso. O valor é um valor muito em conta, dá para parcelar até o mundo acabar e vai ser show de bola. Tá bom, gente? Obrigado a todos. Deixa eu ver se eu consigo passar o pessoal aqui, devagarinho. Obrigado, Dani, Gislaine, Celina, Mark Cris, 335, meu amigo Logulo, bom te ver, meu amigo. Evelyn, mais quem aqui, gente? Caramba, fugiu aqui. Deixa eu ver. Rosângela, Márcia, e tanta gente aqui, gente. Eu estou me perdido aqui, tá? Desculpa a minha bizonhice aqui. Roseli, bom te ver, Roseli. Né? Estamos juntos aí. Tá bom, gente? Bom estar com vocês, obrigado pela presença. Lembra que nosso objetivo é sempre fazer, diante de tudo isso que a gente trouxe para você, uma forma sempre sintetizada. Né? O objetivo aqui não é explorar tudo que é possível dizer, mas é fazer com que a gente saia daqui com alguma coisa para a gente pensar. Né? Se eu errei, né? Não é para se sentir culpado, é para aprender, para que, se for me relacionar novamente, eu faça uma escolha mais acertada, mais assertiva, mais qualificada, mais qualitativa. Né? A gente precisa aprender. A vida é muito curta, as decisões precisam ser tomadas hoje. Né? O hoje era o amanhã que eu desejei ontem. Né? O ontem já passou, o futuro não existe. Toda vez que chega o amanhã virá hoje. Então, tudo que a gente pode fazer, viver, decidir, se chama hoje. Que a gente possa fazer melhores escolhas. Um abraço, gente. Até segunda-feira aí. E o pessoal do curso, eu vejo vocês na sexta-feira. Quem não entrou, ainda dá tempo de se inscrever. Olha aqui na bios. Pensando a Vida 2, curso para casais. E o link também do Papo de Casais, que é o nosso grupo de casais. Um abraço, gente. Fica com Deus.